Se vocês encontrarem isso, eu provavelmente estou morta. Foi exatamente com essa frase devastadora que a Tuva, uma jovem sueca de apenas 19 anos, iniciou um dos registros mais importantes do diário dela. Hoje a gente vai para a Suécia entender essa história brutal que envolve um lago, um carrinho de mão e principalmente a voz de uma vítima que se recusou a ser silenciada. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E eu já vou avisar vocês também que o caso de hoje, ele é muito terrível, tá? Então eu vou dar um alerta de gatilho, esse vídeo pode ser muito sensível para algumas pessoas, se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Bom, e eu vou, como sempre, iniciar aqui o vídeo contando um pouco sobre a história da Tuva Moberg. Ela nasceu no dia 31 de março de 1998. Não se tem muitas informações sobre a infância dela, mas é fato que na adolescência ela estava morando com seus pais em Hudiksvall, na Suécia. A Tova foi descrita pela família e amigos como uma menina super cheia de vida. Eu tô falando o nome dela aqui, tá? Mas eu não tenho certeza como que ele é pronunciado corretamente, se é Tova ou se é Tova. Mas vamos lá. Bom, em 2014, ela estava com 16 anos e nessa época ela conhece um homem chamado Billy Fagerström. O Billy era 3 anos mais velho que ela. De início era aquele namoro que parecia normal, até meloso, sabe? O Billy foi descrito como um namorado carinhoso, atencioso, aquele tipo que parecia cuidar muito bem da sua namorada. Eles pareciam um casal jovem e apaixonado, só que a personalidade do Billy começou a mudar. O ponto de virada aconteceu quando ele perdeu a carteira de motorista, porque ele foi pego pela polícia quando ele estava dirigindo ali sob o efeito da verdinha. Não sei se tinha também ali no carro dele, provavelmente sim, né? Mas foi grave, tá? Ali a ocorrência, tanto é que então a polícia pegou a carteira dele, né? Ele foi proibido de dirigir a partir daí. Além disso, também ele perdeu a licença profissional de taxista que ele tinha. Então ele ficou ali sem emprego. E fora isso também, a gente tem que levar em conta que o Billy morava nessa casa aqui. Essa casa ele recebeu de herança depois que o pai dele faleceu e ele morava ali com alguns amigos, todos jovens que estavam morando juntos para dividir as despesas. E essa casa era bem isolada, ficava bem afastada da civilização, né, vamos dizer assim. Então, para ir para algum lugar precisava de carro, porque nem o transporte público passava ali perto. E amigos contam que depois então disso acontecer na vida dele, ele começou a entrar numa depressão muito grande e daquele ponto ele só estava usando a verdinha, a partir daqui ele começou a usar outras substâncias muito mais pesadas, além de usar também ele começou a vender essas substâncias. Então aqui ele foi se afundando, né, cada vez mais no mundo das drogas e continuava namorando com a Tova, só que a Tova era o contrário do Billy, ela era uma pessoa extremamente saudável, ela não usava substâncias ilícitas, mesmo porque ela era atleta. Nessa época, a Tova continuava morando com os pais, estava terminando o ensino médio, fazia parte do time de natação, ela também atuava como treinadora voluntária de natação para crianças e, além disso, ela trabalhava meio período como cuidadora de idosos. E nas horas vagas, ela ia para a casa da floresta para ficar com o Billy. Com o passar dos meses, o Billy foi se afundando ainda mais no seu vício e, além de ser agressivo verbalmente com os amigos, ele passa a usar violência física e psicológica para controlar a Tuva. E a partir daqui ele começa a bater, e bater muito nela, que deixava marcas. E por esse motivo ela começa a se afastar um pouco da natação, de faltar muitos treinos e tudo isso, porque o próprio Billy falava para ela: não vai no treino hoje, porque você está com um roxo no braço, na perna, né, em outro lugar. E lá ela usava maiô, né, então ele não queria que as outras pessoas vissem que ele estava fazendo aquilo nela. As coisas saíram do controle muito rápido e a Tova se viu presa numa teia onde ela pisava em ovos o tempo todo. E eu sei que nesse ponto aqui é muito fácil, entre aspas, né, culpar a vítima. Porque aqui ela estava apanhando dele, né? E ela não precisava ficar naquela relação, ela nem morava lá com ele, ela morava na casa dos pais, então ela podia simplesmente terminar e continuar a vida dela. Ela também não usava drogas, tinha tudo isso, né? Ela era o oposto dele. Só que
a gente tem que entender ao mesmo tempo que vítimas de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, elas têm mais ou menos que o mesmo perfil. Um certo ponto ali, elas estão com a autoestima tão baixa, que elas nem se veem como pessoas, assim, sabe? E foi isso que aconteceu realmente com a Tova. A gente sabe disso porque ela relatou tudo o que acontecia num diário que ela tinha em casa. Então ela escreveu ali sobre esses abusos dos dias que ele bateu nela e tal. Além disso também, ela conta que ele aplicava ali alguns castigos, ameaçava ela de tipo, não faz isso, aquilo, porque senão eu vou te deixar da porta para fora. Tem uma ocasião no diário dela que ela fala assim, ele queria me trancar fora da casa, lá da floresta, hoje está menos 25 graus, olha gente, é muito frio, né, lá, né, o perigo dela até perder a vida por hipotermia, né, se ela ficasse na rua. Ele fala ainda que ele ia rasgar as roupas dela, ia colocar ela para fora para ela aprender a lição. Então, por alguma razão que é muito difícil, né, pra gente que não passa por um relacionamento abusivo entender, ela não saiu daquele mundo. Ela escreveu nesse mesmo diário que se alguém encontrasse o diário, seria provavelmente porque ela já estaria morta. Bom, 2 meses antes do crime acontecer, a mãe da Tova finalmente descobre sobre os abusos, porque em março de 2017, a Tova estava lá, né, saiu com o namorado, a mãe estava tudo bem até aqui, tá? Os pais da Tova sabiam desse namoro e tudo, e ela discutiu com o Billy dentro do carro naquele dia. A Tova que estava dirigindo, porque o Billy não tinha carteira. Então, nessa discussão, ele agride brutalmente ela dentro do carro e bate no rosto dela muitas vezes. Então, machucou muito ela ali, e ali eles decidiram que ela teria que voltar para casa dos pais para buscar algumas coisas que estavam lá na casa dos pais, para depois voltar para casa da floresta. Então, ela vai, e naquele momento que ela foi, os pais dela não estariam em casa. Só que o que ela não sabia é que logo depois que ela entrou na casa, o Billy ficou esperando ela no carro, tá? No banco do passageiro. A Tova entra na casa para pegar as coisas. E exatamente naquele horário, a mãe dela chegou em casa ali, né? Sem avisar. E entrou em casa e viu, né? Que o Billy estava lá fora. O namorado da minha filha tá aqui. Entrou e começou a chamar a Tova pela casa, né? Tova, tá aí também? O que tá acontecendo e tal? E nesse momento que a Tova escutou que a mãe estava em casa, ela pegou e se trancou dentro do banheiro. E a mãe achou aquilo esquisito, né? Não, o que é isso, minha filha? Abre, o que está acontecendo? O que está acontecendo? No final das contas, demora um tempinho ali, a Tova finalmente abre a porta do banheiro, e aí a mãe vê que a filha está com o rosto machucado. Naquele mesmo momento, a mãe, é claro que ligou os 2 pontos, né? Falou, que é isso? Foi esse menino que fez isso? Que é isso? Ele bateu em você? O que está acontecendo? Aquela coisa toda. Só que o estranho dessa parte aqui da história é saber que, quando isso aconteceu, ela fala pra mãe, não, realmente ele me bateu, só que deixa eu voltar com ele pra casa dele, porque se eu não voltar agora, ele pode fazer algo muito pior pra mim depois. A Tova consegue convencer a mãe a deixar ela partir com o próprio agressor. E foi isso que aconteceu. A Tova saiu da casa com o Billy, ela voltou a dirigir, e foram pra casa da floresta. E acho que naquela madrugada, não tenho certeza, tá? Ela retorna para casa, mas a mãe ficou, né, com aquilo tudo na cabeça, pensando, né, o que vamos fazer. No dia seguinte de tudo isso acontecer, então a mãe acorda e resolve, não, eu vou levar você na delegacia, nós vamos denunciar o seu namorado. Os policiais que atenderam a ocorrência viram tudo, escutaram a história da boca da mãe, e aqui entra uma parte muito frustrante e muito comum em casos de violência doméstica. A polícia abriu o inquérito, eles foram investigar, mas para o Billy realmente ser indiciado, a Tova precisava cooperar. Ela precisava assinar os papéis, prestar depoimento contra ele, e ela não fez isso, porque ela estava apavorada. O medo que ela sentia dele era maior do que a confiança que ela tinha na proteção da polícia. E sem a colaboração da vítima principal, o caso acabou sendo arquivado e o Billy se livrou dessa. É triste saber disso, né? Bom, vamos lá, tá? Que a história agora, infelizmente, ela vai de mal a pior ainda. Bom, depois disso aqui, então, a mãe consegue convencer a filha, falar, não, com esse menino aí você não vai mais namorar, chega, acabou. E a Tova fala para a mãe, não, eu terminei realmente o namoro, não vou ver mais ele, vou continuar meus estudos, continuar trabalhando ali, né? Ela era cuidadora de idosos também, natação, ela continua fazendo tudo.
Só que o que a mãe não sabia é que, de vez em quando, depois disso aqui passar, a Tova ia para casa de algumas amigas, né? Ah, mãe, vou na casa da fulana. A mãe até levava na casa da fulana e tal, só que lá da casa da fulana, a Tova saía e ia secretamente na casa da floresta do Billy. Sim, infelizmente a Tova continuou aquele namoro, mesmo com a proibição dos pais, e continuou tudo aquilo secreto. A Tova estava presa num ciclo de dependência emocional e terror psicológico. O Billy tinha feito um trabalho muito eficaz de destruir a autoestima dela e de criar um cenário onde ela acreditava que não tinha saída. Ele fazia ameaças muito específicas sobre o que aconteceria se ela deixasse ele de verdade. Então, para ela, manter essa vida dupla, manter ele calmo, continuando a ver ele escondido, parecia mais seguro do que enfrentar a fúria dele no término real. E essa parte nós também sabemos disso porque ela documentou não só no seu diário, mas ela fez outros registros. Bom, ele continuava batendo nela em outras partes do corpo que não fosse o rosto, é claro, né, para que a mãe não visse. E às vezes ele não batia, às vezes ele fazia o esquema de deixar ela na rua, lá no frio, essas coisas de castigo para que não tivesse hematomas. E ele mandava muitas mensagens para ela, ameaçando ela de morte, realmente, tá? Então, como que ela documentou tudo isso? Ela não podia tirar um print, né, do telefone, porque ele poderia pegar o telefone dela, ver que ela tirou foto, qualquer coisa assim. Ela não poderia tirar foto das suas agressões também e deixar aquilo no seu telefone. Então, ela tinha um pendrive e ela tirava realmente as fotos das agressões e ela guardava tudo nesse pendrive e deletava tudo de nuvem, de telefone e de tudo. Fora isso também, ela tinha uma amiga que sabia de tudo isso também. Isso aqui é bem complicado, tá? E para essa amiga, ela pedia para a amiga pegar o telefone dela e tirar a foto da conversa dela com o Billy. Porque se ela tirasse o print, ela também tinha medo que aquilo fosse para nuvem e tal. Então, essa amiga passava o arquivo para ela e ela passava tudo para o pendrive. Esse diário e o pendrive foram evidências muito importantes nesse caso. E essas conversas que ela tinha por mensagens com ele, dava para ver que o momento todo ela estava sempre calma. E ele mandando mensagem do tipo, olha, eu vou te matar, eu vou arrancar o teu couro. Não exatamente isso, sabe? Mas ameaças de morte, realmente, de diversas formas diferentes. Ele ameaçou ela em diversos dias diferentes. Era uma vida ali de tortura, sabe? De ameaças constantes que a Tova estava vivendo. Tem uma mensagem também específica que me chamou muita atenção, que foi por causa da formatura dela. Bom, o crime vai acontecer aproximadamente 3 semanas antes da Tova se formar, porque ela iria se formar ainda no ensino médio. Ela estava estudando, ela estava na escola. E ele mandou uma coisa sobre a formatura, falando que, porque ele estava com medo, né, que ela fosse na formatura, que ela estaria muito bonita, claro, o vestido, tem tudo isso. Ele não poderia ir junto, porque ele já não era mais o namorado dela, né? A família achava que eles tinham terminado. Então ele manda uma mensagem que ele fala assim, eu vou aqui abrir aspas para vocês, tá? Quando você se formar, vai ter muita interação social. E se for esse o caso, vou te bater até você quebrar naquela mesma noite. Fecha aspas. Bom, e no dia 13 de maio de 2017, tudo o que a Tova sabia que ia acontecer, ela sabia que ela ia morrer. Isso é muito triste, ela sabia. Tudo isso aconteceu entre o dia 13 e o dia 14. Bom, no dia 13, a Tova falou pra mãe que era um sábado à noite, tá? Então ela falou pra mãe que ia ter uma festa dos amigos, que ela queria ir na festa, não sei o quê. A mãe falou, tudo bem, quer ir na festa, né? Vou lá, te levo. A mãe dela leva ela até a casa de uma amiga, onde elas iam encontrar, para ir depois para tal festa, deixa ela lá, fica tranquila, dá adeus à sua filha, e aquela foi a última vez que ela viu a filha com vida. Bom, enquanto isso nós temos o Billy, que estava lá na sua casa da floresta. Lembrando que muitos jovens moravam, acho que na verdade só tinha um amigo que morava lá, mas tinha muitos outros jovens que frequentavam ali, né, para usar droga, aquela coisa, né, gente? Que a gente conhece. Então, tinha muitos amigos ali na casa dele aquele dia. E ele falou para todos os amigos que devia todo mundo sair, porque ele queria ficar sozinho em casa. Por favor, vão todos passear de carro, dar uma banda de carro. Que seria algo que eles já tinham ali até combinado de fazer antes. E o Billy falou, tipo, eu não vou junto, mas vão vocês e vão mais cedo, que eu quero ficar sozinho aqui na minha casa. Fora isso, tem um outro amigo também que morava com ele, né?
Esse outro amigo, ele fala, não, mas peraí que eu quero falar uma coisa secretamente com você. Ele pega, os outros amigos vão embora, entram nos seus carros e vão dar tal banda de carro. E esse amigo fala, o que que foi, né? Qual que é o segredo? E o Billy fala para esse amigo, não, é que eu só quero que você me ajude a ir lá buscar a Tova, porque o Billy não tinha carteira de motorista. Então esse amigo vai lá até a casa da amiga da Tova, eles buscam ela, voltam os três para a casa da floresta, ficam lá dentro mais alguns minutos, ali 15, 20 minutos, os três juntos dentro da casa da floresta, e aí o Billy olha para esse amigo e fala, não, vai passear você também, que eu quero ficar sozinho aqui com ela. Faz alguma coisa. O amigo ali entendeu que, né, de repente os dois querem fazer alguma coisa, né, que não seja no quarto, de repente uma fantasia sexual, sei lá, uma coisa pela casa, então ele quer ficar sozinho aqui na casa. Tudo bem, vou sair. O amigo sai de casa, só que ele acha muito estranho porque pela primeira vez o Billy trancou a porta, logo depois que ele saiu, e o Billy nunca fazia isso. Mas tudo bem, ele foi embora, e isso aqui era perto das 10 horas da noite, quando então o casal estava sozinho naquela casa, bem afastada, onde se você gritar, infelizmente ninguém vai escutar para te ajudar. Bom, a noite avançou e por algumas horas parecia que as coisas estavam normais, porque perto da 1h15 da madrugada do dia 14, a Tova fez uma ligação para uma amiga. E nessa conversa, a voz dela parecia tranquila e ela disse que estava tudo bem e que as coisas estavam calmas. Essa amiga, aliás, a gente sabia, tá? Dos abusos. Mas nesse tipo de situação, a gente tem que estar sempre ligada, porque uma vítima, quando fala que está tudo bem, de repente está fazendo isso forçada pelo próprio agressor. E foi isso que provavelmente aconteceu, porque exatamente depois dessa ligação, a polícia acredita que tudo aconteceu. Ou então ali dentro da casa, sozinhos, o Billy, por alguma razão, começa a bater na Tova. Ele também segura no pescoço dela, né, para tentar ali segurar, para ela parar de respirar. E além disso, o mais brutal dessa história foi que ele pegou um martelo comum, e com esse martelo, então, ele começou a golpear ela diversas vezes até a Tova perder a vida. Ela tinha somente 19 anos de idade. Bom, aproximadamente ali 2h20 da manhã, que foi ali mais ou menos uma hora depois dela ter ligado para a amiga, o telefone da Tova foi desligado completamente. Então aqui a polícia tem certeza que nesse momento ela já estava sem vida, mesmo porque nesse mesmo horário também de 2h20, o Billy liga para o amigo que teria que voltar para casa porque ia dormir ali na casa da floresta. Liga para esse amigo e fala, não, tá tudo bem aqui, mas não volta já. Não volta agora. O amigo conta que achou estranho porque o Billy estava muito ofegante, como se tivesse feito algum trabalho, né, manual, algo parecido. Ele tinha batido ali com o martelo, né, nela. Só para deixar bem claro, tá, que foram aproximadamente 20 marteladas que ele deu nela. Então, por isso que acredita-se que foi exatamente nesse horário. E tem outras evidências também que vocês vão ver depois, que vai se encaixando as peças. Logo depois da vida dela, então ele vai tentar ali sumir, né, com tudo aquilo. O que ele faz? Ele pega um carrinho de mão, coloca ela em cima desse carrinho de mão e vai até o lago que ficava ali logo na frente da casa. Ele amarra então o corpo dela nesse carrinho de mão, coloca ali também o martelo que ele usou, o celular dela e puxa tudo até o fundo do lago. E como o carrinho de mão era muito pesado, aquilo ajudou que ela ficasse submersa na água. E outra coisa também que é importante falar, que foi muito mais cruel, né? A gente dá pra ver que ele tratou ela como se fosse um lixo, porque para amarrar ela naquele carrinho de mão, ele usou arame de metal e usou também uma fita adesiva própria lá. Só que ele não enrolou normal, sabe? Assim, ele foi enrolando que nem um saco, uma encomenda, uma coisa assim. Um saco de lixo. E deixou tudo lá, né? Todas as evidências lá. Bom, depois disso também ele pega tipo um rastelo, um negócio, e ele tenta tirar aquela marca que o carrinho de mão fez da casa até o lago. Só que isso também a polícia conseguiu encontrar, mesmo ele tendo mexido ali na terra, tinha pegadas e dava para ver um pouquinho do rastro. Nesse meio tempo também, os outros amigos que estavam dando uma volta lá de carro, lembra? Eles começavam a mandar mensagem pro Billy falando, a gente já pode voltar? A gente quer dormir, né? Estamos cansados, não sei o quê. E ele sempre falava, não volta agora não quero ninguém aqui agora.
No final das contas, até esses amigos conseguiram encontrar outro lugar para dormir e acabaram não dormindo lá na casa da floresta. Bom, depois disso também, o Billy, ele pega pega uma bicicleta, pedala com essa bicicleta 8 quilômetros até a casa do padrasto dele, uma outra casa que a família dele também tinha. Lá ele toma um banho, né, troca de roupa, e depois ele volta, pedala novamente para casa da floresta. Isso tudo, tipo assim, 3, 4 horas da manhã, tá? E quando ele volta também ele pega então as roupas que ele usou e queima tudo, só que a polícia também vai encontrar isso porque as roupas queimaram, mas o zíper, que acho que era da jaqueta, e os botões da calça, você não consegue queimar. Então a polícia acabou encontrando isso e essa também foi uma outra evidência. Fora isso também ele foi então limpar a casa, né, o local onde teve o ataque. Ele realmente faz uma limpeza ali, mas ele faz uma limpeza bem por cima, então ele consegue limpar algumas coisas, mas ficam alguns respingos assim, tipo, dá pra ver que foi só por cima mesmo, e quando se você fosse lá naquele momento, você não ia conseguir achar, mas a polícia depois indo, já conseguiram achar de cara algumas coisas que ele deixou de lado. Fora isso, também a polícia usou luminol depois, eles encontraram exatamente aonde que foi, né, o local do crime. Bom, mas, para deixar ainda pior essa história, né, que já tá terrível, né, nesse momento que ele fez a limpeza, ele tira uma foto também do aspirador ali, das coisas que ele tá usando para limpeza, e ele posta na sua rede social. E ele coloca uma legenda, deixa eu ler aqui, gente, que senão eu já esqueci o que ele falou exatamente. Aqui, ó, ele coloca assim, né, abre aspas, vida, como se eu já não tivesse problema suficiente, mas isso aqui leva o prêmio. Fecha aspas. Então, ainda tratando ela como lixo, ainda tratando ela como um problema, né? Não tem explicação para esse monstro aqui. Bom, depois de algumas horas desse dia 14 aí de maio, a família dela acorda em casa. E, na verdade, tinha ficado combinado que a mãe da Tova iria buscar ela na festa de madrugada. Só que a mãe estava muito cansada, acabou deixando o telefone do lado ali da cama e acabou dormindo. E ela conta então que ela acordou de manhã, viu que a Tova não estava em casa e não tinha nem ligado para ela para ir buscar ela da tal festa. Começa a ligar para a Tova, mas o telefone dela estava desligado. Manda as mensagens, mas vê, né, que ela não estava recebendo. E então os pais da Tova, como a mãe já sabia daquele abuso e tal, que aconteceu 2 meses antes, né, tinha feito tentado fazer a denúncia ali contra o Billy, na verdade, eles não foram na polícia. Eles foram direto para casa da floresta, porque também parece que nesse meio tempo eles conseguiram falar com alguns amigos ali que falaram que não, a Tova não foi na festa, não foi na festa, e ela já desconfiou, então deve estar com o ex-namorado, que na verdade não era ex, né, era namorado mesmo, e ela não sabia. Então ela vai na casa da floresta e chega lá e os pais realmente invadem a casa. Tova, você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui? E começa a procurar ela. O Billy, na verdade, fala pra eles que de início não tinha visto, depois ele fala, não, ela realmente esteve aqui, mas a gente brigou e ela saiu de madrugada aqui da casa, eu não sei pra onde que ela foi, ela sumiu. Essa foi a mesma história que o Billy contou também para os outros amigos. Lembra que ele falou, vambora, não sei o quê, que a Tova tá aqui em casa, e daí depois a Tova não tava mais lá? Ele falou então pra todo mundo, não, ela veio, mas saiu sozinha. Bom, os pais então não acharam ela ali na casa da floresta e foram para a delegacia e registraram o desaparecimento dela nesse mesmo dia, aproximadamente ali 3:30 da tarde. E a polícia sueca, vendo o histórico de violência, porque já tinha uma ocorrência, ela tinha sido arquivada, mas estava registrado lá, então na mesma hora eles se deslocaram para a casa do Billy. No próximo dia 15, a polícia já encontra ali algumas marcas, né, do carrinho de mão, aquela coisa ali, não, pô, tá meio suspeito isso aqui. E o depoimento do Billy também estava contraditório com os amigos, porque também o Billy, ele tinha pedido para os amigos mentir antes, para contar uma outra historinha para a polícia, que não era a Tova que estava na casa, mas que era um traficante lá que estava na casa. E depois os amigos, de repente pressionados pela polícia, acabaram contando a verdade. Então ali eles ficaram ainda com mais suspeita do Billy. Então, nesse dia 15,
o Billy ele foi levado para a delegacia como principal suspeito e preso temporariamente. Enquanto isso, a polícia fica lá na Casa da Floresta, fazendo então uma investigação completa. Ali já conseguiram encontrar os vestígios de sangue dentro da casa, então ali já entenderam que provavelmente a Tova já não estava mais viva e ela estava escondida em algum lugar. Começaram as buscas então, a polícia trouxe mergulhadores táticos para vasculhar o fundo do lago. E não demorou muito, tá, para eles encontrarem o que ninguém queria ver. A imagem que os mergulhadores relataram era de uma brutalidade que choca até os investigadores mais experientes e mostra o nível de crueldade do Billy. Então aqui a casa caiu, né, porque nesse ponto já tinham encontrado as coisas queimadas lá, né, o zíper, os vestígios. Billy continuou negando e ele inventou uma história. A segunda versão dele, então, foi que realmente ele estava sozinho com a Tova naquele dia, mas que um outro homem com o nome de Luder, uma coisa assim, que era um traficante, lembra que ele tinha falado para os amigos que fala para a polícia que o traficante estava aqui? Que era um traficante que eles conheciam, que é um cara que provavelmente não existe, tá? Estava na casa, que eles estavam fazendo alguns negócios, e o que o negócio tinha dado errado, e que esse cara tinha tirado a vida da Tova. Com 20 marteladas. Com uma raiva, com uma brutalidade dessa. E que esse cara amarrou ela no carrinho de mão, que esse cara jogou ela lá. Nesse depoimento também, a polícia pergunta todos os detalhes, é claro. Ele fala que o telefone celular dele, do Billy, né, no caso, estava com ele. E o traficante estava sozinho fazendo as coisas pela casa. Isso aqui é muito importante, porque depois de coletar essas evidências aí, outra coisa que vai ser levada para o tribunal também depois, para então provar realmente que foi o Billy que fez tudo aquilo, não tinha nenhum outro cara imaginário dentro daquela casa, foi o próprio telefone do Billy. Porque o telefone dele tinha aquele aplicativo de saúde, sabe, que marca os passos, quantos passos que você deu no dia e tal. E naquele mesmo horário, lá das 2h20 da manhã, que foi depois, né, mais ou menos ali naquele horário que ele ligou para o outro amigo, que ele estava muito ofegante, dava para ver que ele estava realmente numa atividade ali física muito grande, um pouco antes daquilo. Foi provavelmente quando ele tirou a vida dela. Além disso também, depois desse horário tem uma outra atividade muito grande ali, que foi provavelmente quando ele estava levando ela com um carrinho de mão, puxando ela para dentro do lago, deve ter sido pesado para fazer aquilo. E fora isso também dava para ver ali, né, aonde mais ou menos que ele andou dentro da casa. A não ser que o tal cara imaginário estava com o telefone dele, o que o Billy falou para a polícia que não estava. Então o telefone dele fez todo aquele, exatamente o mesmo trajeto ali do criminoso, que era o próprio Billy, né? A gente não tem nem o que falar. Bom, o julgamento iniciou um tempo depois. A peça central desse tribunal não foi uma testemunha ocular, mas sim a própria vítima. O diário que a Tova escreveu, aquelas páginas marcadas pelo medo e pela certeza da morte, serviram como o depoimento dela. Ficou provado que não foi um acidente, mas foi o desfecho de um longo processo de tortura psicológica e física. A sentença que o Billy recebeu foi a máxima permitida pela lei sueca, que é a prisão perpétua. Mas é importante falar também que a prisão perpétua funciona assim como funciona em muitos outros países, na Suécia, tá? Eles têm ali um mínimo de 16 a 18 anos que eles precisam obrigatoriamente ficar presos e eles poderão sim ficar poderá sim ficar preso até o final da sua vida, caso prisão perpétua, ou não, porque depois desse período de 16 a 18 anos, existe ali uma reavaliação do caso, como que ele está na prisão, aprendeu a sua lição ou não, e lá então um outro tribunal vai decidir, não, tudo bem, já aprendeu, pode libertar. Ou o contrário, né, não, o cara não aprendeu, o cara não, né, o cara é totalmente doido, não tem como soltar ele na rua, deixa ele sim preso pro resto da vida. Agora, depois disso acontecer, vamos lembrar que quando ele foi preso, quando ele recebeu sua sentença, ele sempre negou o crime. Mas depois de 2 anos que ele estava preso, mais ou menos, ele decidiu dar uma entrevista para um documentário de TV sueco, e foi nesse momento que a máscara dele caiu de uma forma diferente, porque pela primeira vez ele confessou. Ele olhou para a câmera e admitiu, sim, fui eu que matei a Tova. Só que mesmo confessando ali, ele continuava falando que, não, foi um acidente, foi ali, né, no calor do momento e tal. Mas isso tudo a gente sabe que não era verdade, né, pelos próprios ali registros do diário da Tova. Ela também já sabia que ia morrer. E ele já tinha falado para ela diversas vezes que ele ia matar ela. E outra, ele também tirou todo mundo da casa dele da floresta, porque aquela casa sempre estava cheia ali de jovens, né, usando drogas e tal.
E aquele dia exatamente ele falou, não, ninguém fica aqui, eu quero ficar sozinho. Ele nunca fazia isso. Por que ele fez isso pela primeira vez? Porque ele sabia que ele ia sim tirar a vida dela naquele exato dia. Essa é uma história muito triste e a única lição que eu vejo nesse caso é a importância da abertura da conversa, de conversar com seus filhos e dos filhos conversarem com os pais também. Essa fase é muito difícil, né, gente? Adolescência, início da vida adulta, a Tova tinha 19 anos, né? E tem muitas famílias que vivem essa vida exata, né? De repente, um controle muito grande bloqueia o seu filho adolescente de vir te procurar para te contar alguma coisa. Não vou contar para minha mãe, porque minha mãe vai me matar se eu falar isso para ela. De repente, dá uma abertura maior, mas o controle é importante, sim. Existe também, hoje em dia tem tanta tecnologia, né, gente? Existe esse negócio de, como é que é? Procurar meu telefone, procurar meu iPhone, essas coisas assim. No Android também, com certeza tem um aplicativo que você faz aquele compartilhamento de família. Coloca seus familiares ali para cada um saber onde é que cada um está. Foi assaltado, sei lá, foi levado para algum lugar e eu sei onde é que está. É importante ter isso, gente. E é importante abrir essa conversa com seu filho também. Não estou te controlando, eu estou tentando salvar a tua vida também. Muito cuidado também com esse controle. Não vai nessa festa, porque isso, porque aquilo que eu não... Não, você não vai para essa festa, meu filho, porque não é legal. Olha, tem gente usando droga. Olha, mostra exemplos, né? Olha a pessoa que usa droga, o que acontece com ela no resto da vida. Né? Se tiver um resto da vida, né? Porque acaba perdendo a vida antes disso. E não só dos pais, tá? Principalmente os filhos também. Na maioria dos casos, é claro, é porque eu conto muitos casos de crime de honra aqui que envolve famílias, né? Claro que isso aqui é uma exceção. Mas na maioria dos casos, né? A mãe, sua mãe, seu pai, são não vou dizer que são as únicas pessoas do mundo, mas são as maiores, né? Que estão sempre preocupadas com você, que te amam tanto, é um amor tão, né? Forte, jamais elas vão querer que alguma coisa aconteça com você. Teu pai, tua mãe não vai querer ter o mal, vai querer só te proteger e te mostrar também o caminho da vida, né? O que é melhor para você fazer e tal. Conversa é muito importante sempre, dos dois lados. Sempre lembra, tá? Que a tua mãe, teu pai são as pessoas que mais te amam nesse mundo. E é com eles que você vai contar pro resto da sua vida. Não esquece disso, tá bom? Bom, deixa o seu like antes de sair aqui do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, se cuidem sempre, um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.